Bem-vinda ao programa Diálogos. A entrevistada de hoje é uma cineasta muito importante na história recente do cinema brasileiro. Inclusive, foi uma vez indicada para o Oscar de documentário em 2019. Está lançando um novo filme. Vamos ver quem é ela. Aí temos Petra Costa. Obrigado por ter vindo, Petra. Petra está vindo da China, ela foi para Xangai ser jurada num festival e agora, no dia 3, vai lançar um novo filme. Esse teu filme é um filme que você considera mais religioso, mais político? Qual o lado que você vê que você quis e realizou? É um filme que trata do encontro da religião com a política. Eu comecei sem saber ele quando eu fui investigar o que estava acontecendo com a política brasileira em 2016. Senti que estava vivendo um terremoto político naquele momento que estava mudando de vez a cara do nosso país. Então eu fui com a minha equipe para o Congresso Nacional tentar entender o que estava acontecendo. E, em vez de encontrar deputados discutindo o impeachment, as questões da vez, eu encontrei o pastor Cabo Daciolo com muitos fiéis e ele pediu para eu aceitar Jesus, me entregou uma Bíblia. E essa contradição de ter sido evangelizada no centro da nossa democracia que me levou nessa jornada. E você, antes de começar a fazer o filme, você era uma pessoa religiosa, uma pessoa com interesse nesse assunto ou não? Eu cresci numa casa que era anti-religião, né? Os meus pais meio que quebraram com a tradição católica na qual eles foram criados. E aos 14 anos eu descobri o budismo enquanto filosofia e para mim fez muito sentido a ideia de que a vida é sofrimento, que o sofrimento vem da sua identificação com o ego e que na dissolução do ego vem a compaixão radical, de você ver que não existe fronteira entre você e o outro, que vocês são feitos da mesma matéria. E que eu acho que está em todas as religiões essa ideia, essa compaixão. E o meu mergulho na Bíblia, porque eu de fato li a Bíblia que o pastor Cabo Daciolo me entregou, me fez encontrar com isso também, com essa ideia radical de compaixão. Mas o que eu fui descobrindo é o quanto o fundamentalismo religioso vem crescendo, não só no Brasil, mas no mundo enquanto fenômeno. Agora, o filme às vezes me dá a impressão, Petra, de que não é você filmando, que é o material que te conduz, que é o material que você filma que vai te levando. Até o teu ponto de vista fica até certo ponto obscurecido. E uma das figuras mais importantes do filme é Silas Malafaia, o pastor, um homem agressivo, um homem taxativo, que gosta de exibir o seu poder. Você quis que o Silas Malafaia fosse o protagonista, vamos dizer assim, ou você foi levada por ele, caiu na lábia do Silas Malafaia? Eu achei ele muito representativo do movimento. Eu tinha filmado ele por acaso, durante o impeachment da Dilma. Ele fez um ato profético, e nesse ato profético eu ouvi pela primeira vez essa ideia de que Deus deve tomar o executivo, o legislativo e o judiciário, que faz parte do que eu fui descobrir depois, é a teologia dominionista, né? Que está tomando o Brasil sem o Brasil perceber.
E esse ato profético foi conduzido por ele. Depois, a produtora do filme, Alessandro Rufino, sugeriu que a gente fosse filmar com o Silas. Que ele adorou ser filmado, minha impressão. E o mais impressionante foi que, de certa forma, a gente acabou filmando justamente a concretização dessa profecia, da tomada do executivo, do legislativo e do judiciário. E agora você não respondeu a minha pergunta. Você se sentiu dominada por ele ou você estava ainda por... Não, eu não me senti dominada por ele. É porque um filme precisa de protagonistas, né? Para te guiarem. E ele foi se tornando um protagonista muito relevante, não só para o filme, mas porque ele era, de fato, a incorporação do que a gente estava em busca de entender, essa infiltração da religião na política. E à medida que a gente foi filmando com ele, o poder dele foi aumentando, né? Ele era apenas um entre muitos aliados do Bolsonaro. E com os anos, né, foram 4 anos, à medida que os anos foram passando, ele foi virando um dos principais aliados, até o ponto que, como a gente mostra no filme, tem uma cena que parece que ele escreveu o discurso do Bolsonaro, o discurso mais radical do Bolsonaro enquanto presidente. Na hora que ele dita, ele fica falando, né? Coisa. E isso foi o material que revelou pra gente. A primeira vez que eu vi aquela manifestação, né, do 7 de setembro de 2021, eu falei, mas o Silas está mexendo os lábios antes pouco do Bolsonaro falar. Então, minha hipótese é que ele escreveu. E isso ninguém da imprensa percebeu ou noticiou. Mas, não, é uma coisa que você percebe na moviola. Exatamente. É a beleza do cinema. Mas então, para responder a sua pergunta, não, eu escolhi, foi uma escolha consciente, porque ele é uma representação do que a gente queria investigar e descobrir. Silas Malafaia, na impressão, eu entrevistei ele aqui. Sim. Tivemos um bom diálogo, um pouco agressivo, mas me parece um homem que não é místico, não é... Ele é um político militante, muito claro o que ele quer. Essa impressão, você acha que eu estou errado? Que você não é o que você viu? Sim, nos cultos que a gente filmou dele, ele fala pouco de religião. Ele fala muito mais sobre formação política. São cultos de formação política, né? Ele fala de marxismo cultural e também formação profissional e um pouco coach psicológico, né? Para mim marcou muito. Como ele fala, vocês, para uma congregação de jovens, vocês vão ser a geração que vai mudar o mundo, vocês vão ser os presidentes, os ministros da Suprema Corte, os desembargadores de amanhã. Então, tem isso também de colocar uma ambição política por uma missão política e ideológica na congregação. E você, Petra, eles, os evangélicos, eles se converteram em uma certa medida? Porque tem uma parte mais para o fim que você fica falando lá do Apocalipse. São João, que escreveu o livro da Revelação em Patmos, e me deu a impressão que você ficou muito impressionada com aquilo, com as imagens que João escreve. E você é narradora do filme. Isso mostra um encantamento, outra maneira de dizer. Você foi convertida pelo Silas Malafaia e também pela religião evangélica, que tem um lado que não é bem... É mais protestante, é mais luterano, que você se mostra lá. Não, é um filme de ensaio e ele tem 3 camadas. Uma das camadas, a gente quis justamente fazer um mergulho bíblico, porque enquanto diretora de cinema, eu não quero só mostrar como as pessoas se movem, né? Que seria um filme só de cinema direto, mostrando como eles estão tomando poder e tal. Mas o que move as pessoas? Então, a gente
decidiu ter essa camada apocalíptica no filme, porque quando a gente começou a filmar em 2020, durante a pandemia. E essa ideia apocalíptica era onipresente. A gente filmou muito em Paraisópolis, com o nosso cinegrafista Murilo Salazar, e quando as imagens chegavam, a gente via tanto pastores que estavam fazendo todo o trabalho de base de levar a ambulância, porque a ambulância do SUS não entra em Paraisópolis, dar apoio espiritual e físico mesmo, né, de ajudar as pessoas no momento da maior crise sanitária do nosso país, quanto pastores negacionistas, que estavam falando, não, Jesus cura a Covid, como curou a AIDS. E eu perguntava, e o Bolsonaro, o que você está achando da condução dele? Eles falavam, olha, o Bolsonaro, ele está criando um clima de caos, mas isso é bom, porque vai acelerar o fim do mundo e a volta de Jesus. E essa é uma crença que muitos brasileiros têm, e muitos americanos evangélicos também têm nesse momento, de que deve-se acelerar o apocalipse. E isso me intrigou muito, me deixou com medo também, porque, né, a gente pensa, poxa, vamos tentar adiar o fim do mundo enquanto espécie humana, e tem muitas pessoas querendo acelerar o fim do mundo. Isso é assustador. Mas eu fui querer entender isso na Bíblia, né? Dizem que a Idade Média foram 100 anos, 1000 anos em que cada geração pensava que ela seria a última. E isso tem muita influência do último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Que, diferente do Novo Testamento, não traz tanto essa ideia de um Jesus amável e compassivo. De jeito nenhum. Mas um Jesus que desce como um guerreiro, um militar, para travar a guerra cósmica final, em que vai se destruir o mal para o bem subir aos céus. E isso é o oposto da democracia, né? Dos valores democráticos. E eu acho que isso está levando o Brasil a cada eleição, esse tipo de fundamentalismo religioso, a se tornar não mais uma eleição em que se discute ideias, mas que vira uma guerra santa. Claro. Cada eleição tem o seu. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aqui com a Petra Costa, que vai decretar o fim do mundo com o seu filme. Não, já voltamos. Voltamos com Petra Costa, a grande documentarista, talvez a mais importante documentarista no momento no Brasil. Pronto, já todos vão ficar brigados comigo, seus colegas. O documentário, como cinema, esse filme, ele é, ao contrário do que você dava, ele é muito mais referencial ao objeto do que os anteriores. Helena é um poema, o filme sobre a sua irmã é uma coisa visualmente muito rica, muito bonita. O filme da Vertigem é uma coisa também, aquelas cenas do Palácio da Alvorada, aquela coisa lenta, Brasília de cima, o Temer descendo a rampa do Planalto com a Dilma e o presidente Lula, tudo muito visualmente muito chamativo. Esse não, esse você vai lá na bruta, vai na coisa... É intencional ou você está ficando maravilhada com a realidade e está querendo se deixar em segundo plano, como cineasta, como artista? Esse filme, ele é o filme mais distante da minha própria realidade que eu já fiz. É isso aí. Então, não seria muita forçação de barra eu me inserir mais do que eu me inseri nele. Ele é um filme é uma observação. Eu estou realmente, mais do que nos outros, que vinham muito de uma sensação íntima, profunda. Isso, era mais subjetivo. Muito mais subjetivos. Esse eu estou contemplando algo que eu acho que pode ser o nosso futuro, se a gente não abrir os olhos. E aí você é pessimista?
Porque tem uma coisa fim da democracia, aumento do fanatismo, violência, é isso que tem. Sim, eu vejo o Brasil caminhando para se tornar cada vez menos uma democracia, cada vez mais, até possivelmente, se tornar uma teocracia. Não tiro isso de... Outra coisa que me chamou a atenção, a ausência total da referência à religião católica, apostólica romana, que é a religião dominante no Brasil, estatisticamente. O último censo aí é uma coisa... Os católicos estão aí, é um país tradicionalmente mais católico. Por quê? Isso foi deliberado? O filme não fala de tanta coisa, né? Não fala da perseguição que as comunidades indígenas, assim, candomblé sofre, não fala, assim, da religião católica. A gente fala da teologia da libertação, porque justamente muito a teologia do dominionismo surge em resposta à teologia da libertação. A ideia de que, por muito tempo, o próprio Malafaia fala, os evangélicos acreditavam que eles não deveriam entrar na política. E isso muda em diversos momentos, mas nos anos 90 surge essa teologia do domínio em resposta à teologia da libertação, falando: a gente achava que a gente não deveria entrar na política, mas essas pessoas de esquerda estão dominando a política. Esses comunistas todos entraram. Portanto, nós precisamos entrar nessa guerra, e é uma guerra cósmica, uma guerra espiritual, e para a gente vencer essa guerra nós precisamos tomar o que eles chamam de 7 montanhas de influência, que é família, religião, política, artes, finanças. Então, existe um plano dominionista e, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, muitas lideranças evangélicas aderem a essa ideia. Conseguir a hegemonia, Gramsci ao contrário. Gramsci né? ao contrário. É uma coisa. Outra coisa, Petra, que também me chama a atenção. Você, como eu falei, é uma cineasta muito importante no Brasil pelo seu trabalho que você fez. Você tem uma sensibilidade particular, uma maneira de ver. O filme não tem uma palavra sobre a condição feminina, que a emergência do feminino está cada vez mais presente. Isso aí, você filma como se fosse, olha, a realidade assim, não importa o gênero. A única coisa que tem é a sua locução, que você vem com a sua vozinha delicada, mas não é uma coisa forte feminina. Por que isso? Você acha que isso não existe ou é secundário? O fato de eu ser uma mulher? De colocar como mulher um filme de mulher. Acho que está implícito, né? Não está implícito, não. Eu justamente tenho a minha voz feminina, mas era algo que estava o tempo inteiro na minha cabeça. Assim, o fato de que essas lideranças são lideranças religiosas masculinas. É um filme realmente populado por homens. Uhum. E muito desse embate, desse conflito, passa por cima do corpo da mulher, né? Na religião, isso também é uma coisa, que são várias designações, né? Não é um bloco, aquilo é... Você acha que não tem a questão feminina? Porque, olha, tem uma pastora, a Bispa Sônia. A Michele Bolsonaro está cada vez mais Sim, a ministra Damares foi importantíssima. Isso, a Damares foi. É que a gente foi focando, né? O filme acabou focando quase que só Silas Malafaia, Bolsonaro e Lula, que realmente foram os protagonistas da Guerra Santa que a gente viu na última eleição. Bolsonaro, a impressão que você tem dele, porque ele é uma figura no filme meio difusa, meio obscura, quase não fala, e quando fala é aquela brutalidade vazia, aquela opacidade dele, A tua impressão pessoal dele, qual que ficou, Petra? No filme dá a impressão de que ele se apequena cada vez que ele está ao lado do Malafaia, né? Que ele quase se infantiliza. Uhum. E
Isso, né, voltando àquela cena do 7 de setembro, que eu acho que é muito reveladora. Ele fica olhando para o Malafaia em busca de aprovação. Pedindo aprovação. É um gestual muito impressionante. Tá certo. Aquilo. E também quando a gente filma com ele no gabinete, no Palácio do Planalto. A forma como ele ri, parece que ele está a serviço. Você filma ele quando ele era deputado do Baixo Clero. E era uma figura absolutamente secundária. Ela estava lá embaixo, procurando uma câmera para se mostrar, sem muito o que dizer, além da... Enfim. Você acha que ele mudou pelo que você viu numa época e viu em outra? Sim, naquela época ele não falava de religião. Nada, né? Nada. Eu filmei muito com ele. Ele era um dos deputados mais disponíveis no Congresso. E em nenhum momento ele falou de religião. E depois virou o tema, né? A partir Bom, ele era campanha. católico. Ele se converteu sem saber por quê. É uma coisa política, né? Dele. Sim. Enfim, é uma coisa... Sim. Você, a preocupação visual do filme, a preocupação não visual, preocupação cinematográfica do filme foi ser didática, foi mostrar que, olha, essa realidade é muito confusa. O que você buscou ali? Eu busquei... eu acho que todos os meus filmes partem de um desejo de transmitir algo que eu não encontro palavras, ou que é muito doloroso, ou que é muito prazeroso. E eu sou uma pessoa tímida, então eu faço cinema também para conseguir me comunicar com o outro. Então, como você disse, no meu primeiro filme, Helena, era o desejo de comunicar a dor mais dilacerante, né, de perder uma irmã, e também essa dor do rito de passagem da adolescência para a vida adulta. O Homem, a Gaivota, que eu não sei se você viu, é a dor de perder a sua identidade enquanto pessoa para dar vida a um outro, né, que é a gravidez, a jornada pela gravidez de uma mulher. E Democracia em Vertigem, o Apocalipse nos Trópicos, é o desejo de falar dessa dor de perder não uma irmã ou própria identidade, mas um país. Eu sinto que o país que eu sonhei que eu teria, que era um país com cada vez mais direitos, com cada vez mais democracia, está deixando de existir. E isso dói. Eu acho que é reversível, não acho que seja irreversível, mas a gente está num caminho de cada vez se escutar menos, de cada vez ter menos diálogo, de cada vez ter menos democracia mesmo. E a democracia, como diz Ortega y Gasset, que eu cito no final do filme, é uma das coisas mais lindas que a humanidade já construiu. É um dos gritos mais generosos, porque ele pressupõe a convivência, a coexistência com o inimigo. Ele diz também um inimigo que às vezes é fraco. Ele quer dizer os direitos das minorias, que é a principal coisa que uma democracia da maioria, como Malafaia diz, pressupõe acabar com os direitos das minorias. Terceiro personagem importante do filme, que você já falou do Malafaia, do Bolsonaro, Lula, presidente. Ele está lá, às vezes dá a impressão que ele está capitulando, que ele está entrando aderindo, deixando-se levar pelo discurso religioso, sobretudo evangélico, e tem umas horas que você fala que enfim, o filme dá a entender que ele está sendo muito sincero no que fala ali. Tua impressão, não é obrigado você a concordar com o teu filme, mas tua impressão qual é? Se o Lula está sendo sincero ou não, né, durante a entrevista? Acho que em parte sim. Acho que quando ele fala que o erro do socialismo, né, foi negar a religião... Eu nunca ouvi ele falar isso também, fiquei surpreendido com aquilo. Eu acho que ele está sendo sincero.
não com ele mesmo, que eu acho que ele nunca negou a religião, né? Pelo contrário, no seu governo ele fez várias alianças com vários evangélicos, enfim, permitiu rádio, TV, etc. E os evangélicos cresceram 130%, né, durante os governos do PT. Mas no começo ele era teologia da libertação, ele estava junto com o pessoal. Frei Beto morava com ele. Exatamente. E a formação política dele é essa, né? Agora, eu acho que o diagnóstico dele é muito correto em relação aos movimentos progressistas de hoje, assim, né? E a própria... o próprio fato de que a teologia da libertação foi muito censurada e reprimida e acabou... né, foi um movimento de muita relevância. Eu não sabia a relevância que tinha tido e o quanto transformou a América Latina até fazer esse filme. Foi. E foi destruído pela cúpula da igreja, pelo Roma. Por ordem também de Kissinger, como a gente vê. Agora, esse teu filme, os teus filmes anteriores, esse é mais encrencado, me deu a impressão. Ele é mais complexo, mais difícil de definir. Qual a expectativa dele? Vai ser um filme popular? Como Vertigem? A Vertigem é um filme popular, é um filme visto por multidões, indicado para o Oscar. Esse você vê como será a reação das pessoas? Um chute. Um mistério. Espero que seja boa, espero que as pessoas queiram ver. Até agora, nos festivais, tem sido muito boas as reações, porque as pessoas se identificam, né? Assim, nos Estados Unidos, é um filme que é quase uma alegoria do que está acontecendo lá. Nos Estados Unidos. E também na Europa, em Índia, outros lugares do mundo, que as pessoas sentem que o mesmo fenômeno está tomando de pé os seus países. E aqui no Brasil, muitas vezes as pessoas que assistem dizem que são tantos acontecimentos nos últimos anos, né? Dizem que não, tem dias que... Tem décadas em que nada se passa e tem dias que décadas passam. E essa frase que se diz, atribui ao Lenin, mas não é do Lenin. De quem é? Não se sabe. Mas é minha sensação desde que começou a minha vertigem no Brasil, assim, que cada dia foram décadas. E esses anos do Bolsonaro, né, que o filme retrata, cada dia eram décadas. Então é muito difícil de digerir enquanto cidadão. E as pessoas que têm gostado do filme, falam isso, que ajuda a fazer sentido do que foi esse turbilhão. Pessoas no exterior? No Brasil. No Brasil também? No Brasil. Porque o filme, por ser uma coisa sombria, até certo ponto pessimista, como você falou, ele pega um estado de espírito que não é só brasileiro hoje, né? Tem ali uma coisa, assim, o medo do fascismo, o medo da crise ambiental, tem uma coisa acontecendo muito violenta, muito agressiva. E isso não é só brasileiro e não é só seu filme, não é só os evangélicos. É um troço maior. Você tem alguma ambição de aprofundar esse assunto ou não? Ou não dá? De aprofundar ainda mais esse assunto de para onde vamos enquanto humanidade? Não, que o filme tem uma ambição. Eu acho que isso é positivo. Ninguém no Brasil tem ambição, esse filme tem uma ambição, né? Então... Eu sinto que eu aprofundei até onde eu pude nesse momento com esse filme. E para mim é esperançoso o final dele, assim, e ele enquanto jornada. Porque... justamente ele me abriu para o fato de que a democracia e o cristianismo, e talvez todas as religiões, têm uma coisa em comum, que é a ideia de que os seres humanos valem, né? De humanizar, que Jesus Cristo pensou nessa ideia de que todo ser humano vale o mesmo tanto que o outro. Essa foi a criação dele, né? No Ocidente, que já existia em outros lugares, mas dessa ideia dos direitos humanos. É uma invenção de Jesus Cristo e a guerra entre o fundamentalismo cristão e as pessoas dos direitos humanos no Brasil é uma guerra fictícia, porque os dois pregam
Se a gente for ler o texto, a mesma coisa, que é direitos para todos, é o universalismo do amor. Então, isso para mim foi lindo de encontrar, sabe? Não a diferença, mas... O que é de comum, né? É. Tá certo, nós vamos ter que encerrar. Petra, já estouramos aqui. Olha, eu recomendo o filme, apesar do nosso papo ter sido um pouco cabeça, um pouco complexa o filme, ele é um filme muito interessante de se ver, até por lembrar o que aconteceu nesses últimos tempos no Brasil e pegar uma faceta que é a participação dos evangélicos na política. Dia 3 nos cinemas aí. Quem tiver interesse, eu acho muito interessante de se ver. E dia 14 na Netflix. Dia 14 também. Mas no cinema é melhor de ver. Sim. A gente volta na sexta-feira que vem aqui no programa Diálogos. Até lá.